Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E nessa pré-aula, pessoal, a gente vai fazer a lição 5. A lição 5 que é a mordomia da igreja local. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de eu começar o vídeo aqui então, já vou pedir ative o sininho para quando sair então os próximos vídeos você já ser notificado. E outro detalhe, pessoal, o link que eu deixei aqui na descrição, vocês clicando nele, vocês vão receber esse material. Então, se você quiser esse material, então, depois do vídeo, é só me mandar um WhatsApp lá. Clica no link que está aqui na descrição. Tem algumas setinhas apontando para o link. Vocês vão clicar nesse link e vocês vão ser redirecionados para o meu WhatsApp. E lá eu mando para vocês, então, esse material. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, falando sobre a mordomia da igreja. Então já nesse primeiro tópico vai começar falando um pouquinho então sobre as mordomias dos bens espirituais. E o primeiro tópico aqui vai falar sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Então assim, pessoal, eu estou dando essa aula supondo que você já está com a revistinha na mão. Esse daqui eu sempre tento trazer um complemento à sua aula. Alguns tópicos eu só comento o que está na revista e outros tópicos eu gosto de complementar fazendo um comentário a mais para você levar na sala de aula. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, ó, a mordomia da valorização da palavra de Deus. Então eu coloquei aqui, pessoal, 4 razões para você ler a Bíblia, 4 razões para vocês valorizarem a palavra de Deus. Então, primeiro aqui, pessoal, que eu coloquei, o primeiro motivo que a gente deve sim valorizar a palavra de Deus é que ela é alimento para as nossas almas. O próprio Jesus ele fala, está escrito, não é só de pão viverá o homem. Aqui ele está falando, pessoal, que não é só de comida, coisas físicas que vive o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se você não lê a Bíblia, se você não tem um momento de meditação, eu posso afirmar que, segundo a Bíblia, sua alma ela está sedenta e faminta de Deus. Então, o primeiro passo que a gente deve valorizar a palavra de Deus é porque ela é alimento para nossas almas. Então, deixa isso, pessoal, muito claro na sua aula. Você deve sempre enfatizar que é importante ter um momento de alimentação da palavra de Deus. Segunda razão aqui, pessoal, que a gente deve valorizar a palavra de Deus. Aqui eu coloquei até 3 características bem importantes dentro desse mesmo versículo aqui, ó. Então, primeiro, pessoal, a palavra de Deus ela traz sabedoria, ela traz revelação e traz o pleno conhecimento. Então, a segunda razão que a gente valoriza a palavra de Deus é justamente porque ela nos revela. Então, a palavra, pessoal, é ela que nos revela as coisas que são de Deus. E ela nos traz o quê? Sabedoria e conhecimento. Aí tem esse versículo que eu achei bem interessante e resolvi compartilhar aqui, que é Efésios 1:17. Deem uma lida nesse versículo, tenta levar ele em sala de aula, que ele é um versículo muito interessante. Então a palavra de Deus ela nos traz exatamente isso: sabedoria, revelação e conhecimento. Vamos avançar um pouquinho aqui, pessoal. A terceira razão pela qual a gente valoriza a palavra de Deus é justamente porque ela é única, ele é o único manual do cristão no trabalho do Senhor. Então o que acontece, pessoal? Você vai trabalhar numa empresa, você tem normas que você deve seguir, você tem padrões que você deve também seguir, e com a palavra de Deus, na casa de Deus, não é diferente. O manual nosso hoje para a gente trabalhar nas coisas de Deus é justamente a Bíblia Sagrada. Então o que acontece, pessoal? A Bíblia ela é o nosso manual. Então você deve sim manejar bem essa palavra para que você seja um obreiro, como a Bíblia diz aqui, ó, um obreiro aprovado por Deus que maneja bem a palavra da verdade. E por último, pessoal, ela é a arma usada pelo Espírito Santo. Esse quarto motivo, pessoal, que a gente valoriza a palavra de Deus, é justamente porque o Espírito Santo conversa com a gente muitas vezes através da palavra que lemos. Então, às vezes você espera que um profeta, né, vê um profeta aí, o canelinha de fogo, entregue uma profecia. Só que, na verdade, se você tem um devocional, se você tem um momento de leitura bíblica, estudo, o próprio Espírito Santo, ele vai falar com você através da própria palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, aqui nesse primeiro tópico aqui, a valorização da palavra de Deus, eu resolvi colocar aqui 4 razões, assim, para a gente sempre estar tendo o nosso momento de leitura da palavra.
Vamos avançar agora, pessoal. Tópico 2 aqui. Esse tópico 2, pessoal, aqui na verdade são dois tópicos. Ele fala sobre a evangelização e o comentarista pôs sobre o discipulado. Então, primeiro a gente vai falar sobre o evangelismo, né, evangelização, e depois a gente fala do discipulado. Então, o que acontece, pessoal? Aqui nessa parte da evangelização, né, a gente também tem essa mordomia, a gente tem esse dever de levar a palavra de Deus às outras pessoas. A própria Bíblia diz que a gente tem que cumprir o ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa daqui, pessoal, está exatamente ligado à evangelização. Só que para evangelizar, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu até coloquei algumas coisas aqui para a gente tomar um cuidado na hora de cumprir esse id, que é o evangelismo. Lembrando, pessoal, que a gente está falando nesse tópico do evangelismo. Depois a gente vai falar um pouquinho do discipulado. Então coloquei um versículo aqui, ó. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. Então isso aqui foi o que Pedro escreveu e é uma coisa muito importante. Então aquele que quer fazer evangelismo, ele primeiro, pessoal, precisa estar preparado. Esse preparo que Pedro está falando não é só o preparo de oração, mas também o preparo de leitura bíblica. Então, quem quer fazer evangelismo, quem quer cumprir esse ídolo do Senhor, primeiro tem que estar preparado, sempre preparado. E o legal que Pedro coloca aqui, ó, para quê? Está sempre preparado para responder quando você for questionado. E o legal que Pedro fala para responder com mansidão e temor. Então, o que acontece, pessoal? A aula não é sobre evangelismo, mas eu acho importante falar isso. Então, às vezes você vai evangelizar alguém, aí essa pessoa vem com um ataque, aí você pega o ataque dela e ataca ela. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, quando alguém vier com algum ataque, com alguma coisa, uma pergunta capciosa, uma pergunta maliciosa para ver se te pega alguma pegadinha, primeiro, você deve estar preparado e responder com mansidão. E principalmente, temor. Aqui é temor em falar da palavra de Deus. Não é medo, é temor. Segundo, pessoal, segundo parte aqui que eu coloquei em relação ao evangelismo. Deve-se evitar debates e disputas o máximo que puder durante o evangelismo. Então eu já vi, pessoal, pessoas que vão fazer, né, o evangelismo e eles acabam entrando em disputa. Acaba encontrando uma pessoa, a pessoa fala uma certa coisa, aí ao invés de evangelizar, acaba gerando uma discussão. Então a palavra de Deus, pessoal, ela não é para ser discutida, ela é para ser conversada. E durante o evangelismo, principalmente, não é para ficar disputando para ver quem conhece mais. Aí você vai evangelizar uma pessoa que é católica, aí você vai lá e ataca Maria. Aí você vai evangelizar uma pessoa que é espírita, aí você começa a atacar o Allan Kardec. Aí não é isso que a Bíblia ensina, pessoal. Aí tem esses versículos que eu anotei aqui, ó. Leiam ele porque é muito interessante que vocês entendam. Então, primeiro, pessoal, sobre evangelismo, está preparado. Segundo, que eu destaquei, evitar debates. Então, não é para ficar debatendo durante o evangelismo. O foco não é esse. E não é eu que estou falando, pessoal, é a Bíblia. Pegue esses versículos e leiam ele. Eu não coloquei aqui, senão ia ficar muito longa a aula. E eu coloquei algumas dicas aqui, pessoal, que eu achei bem interessante sobre evangelismo. A Bíblia Sagrada te dá toda a sabedoria necessária para fazer um bom evangelismo. Então, só a Bíblia, pessoal, por si próprio, dependendo do público que você for evangelizar, só a Bíblia já é mais que suficiente para que você consiga fazer um ótimo evangelismo. E por último aqui, ó, haja naturalmente. Pessoal, esse haja naturalmente é você ser você mesmo. Não é mudar de pessoa, não é mudar de característica quando for evangelizar. A tua vida tem que ser um evangelismo. Beleza, pessoal? Vamos avançar agora então para o tópico 3. Aliás, pessoal, tópico 3 não, né? Vamos avançar aqui para o tópico 2 ainda, mas agora falando do discipulado. Então, o que acontece, pessoal? O discipulado também é uma coisa que acompanha o evangelismo. Então, as pessoas vão lá, fazem o evangelismo, você faz o evangelismo, essa pessoa ela vem aceitar a sua fé, começa a congregar na sua igreja, agora você precisa fazer o discipulado. Pessoal, eu coloquei algumas coisas aqui que é muito importante sobre o evangelismo, que muitas pessoas acabam esquecendo. Aliás, sobre o discipulado. A intenção do discipulado é que o evangelizado ele permaneça na casa de Deus. Então, ó, a intenção do discipulado é enraizar a pessoa em Cristo, beleza?
Aí eu coloquei aqui, pessoal, algumas etapas aqui em relação ao discipulado. Primeiro, essas coisas que eu falei aqui, pessoal, é que vocês precisam ensinar ao novo convertido. Então, tem muitas pessoas hoje na igreja que já são crentes há muito tempo, evangélicos, né? Não sei como você gosta de chamar, cristão, enfim. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, só que elas não ouvem ninguém, são pessoas desobedientes, são pessoas que não gostam de ouvir as outras pessoas. Por que que acontece isso, pessoal? Porque não tiveram um bom discipulado. Então, o discipulado é uma coisa bem legal para você levar na sua igreja, que é exatamente ensinar os princípios básicos. Que princípios básicos são esses, pessoal? Coloquei aqui, ó. Primeiro, ouvir os líderes. Então, tem muitos pastores aí até hoje, né, obreiros, que não gostam de ouvir os líderes. Pode ser que você esteja vendo meu vídeo agora, você fique até um pouco bravo, dê um dislike aqui, faça um comentário negativo, mas a questão é, pessoas que não ouvem, mesmo sendo obreiros, sendo pastores, há muitos anos na igreja, é porque não tiveram um bom discipulado. Então, primeiro, no seu discipulado você deve ensinar esse novo convertido a ouvir os líderes, pastores, mostrar a importância de obedecer. Então, isso é uma coisa muito importante e é pouco falado. Hoje a pessoa chega na igreja e ela não tem um discipulado ensinando sobre a liderança espiritual, a cobertura espiritual. E por isso que as pessoas acabam sendo um pouco rebeldes, não ouve pastor, não ouve líder, porque não tiveram um bom discipulado. Ó, segundo item que eu coloquei aqui, ó, fazer estudos bíblicos. Então, quando você vai fazer um discipulado, é muito importante que você sempre estimule aquela pessoa que está sendo discipulada a fazer estudos bíblicos. E faça estudos bíblicos com ela também. Ó, vamos lá. Por último, eu coloquei aqui, ó, acompanhar e conselhar. Pessoal, isso é muito importante para você que vai dar um discipulado. Você deve sempre ensinar a pessoa que você está discipulando que ela pode conversar com você a qualquer momento, para que ela possa conversar com o pastor. Se ela estiver passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, ela pode sim se aconselhar com vocês. Senão, o que vai acontecer, pessoal? A pessoa acabou de chegar na igreja, ela está passando por alguma dificuldade, ela vai se aconselhar com quem está lá fora. E o conselho de quem está lá fora não segue os princípios bíblicos, nem sempre é coerente à vida dela. Então, esses três itens aqui, eu julgo crucial para que você passe no discipulado. Aí eu coloquei alguns versículos aqui, ó, que eu acho muito importante vocês lerem em sala de aula também. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o tópico 2 e vamos para o tópico 3. Eu espero que vocês tenham entendido e façam um comentário aqui, pessoal. Dá um pause aí agora no vídeo. Comente aqui o que você pensa sobre isso. Você acha que o que mais a gente deve acrescentar no discipulado? Eu coloquei apenas esses três itens. Ensinar os princípios básicos para aquele que está sendo discipulado, que é obedecer o pastor, obedecer as lideranças, fazer estudos bíblicos e sempre o novo convertido conversar com quem já está na igreja há mais tempo. Beleza? Eu destaquei esses três itens e fala aí o que mais você gostaria de acrescentar aqui nessa lista de discipulados. Pessoal, vou ficar te esperando, hein? Deixa aqui nos comentários e vamos tocar agora para o tópico 3. Pessoal, esse tópico 3 aqui, eu apenas peguei o que está na revista e joguei aqui. Eu quero só fazer um comentário mesmo bem rápido em relação a isso. A mordomia do uso dos bens espirituais. Pessoal, isso daqui é uma coisa que eu particularmente, pode ser que você esteja vendo meu vídeo agora, você faça isso. E eu quero só conversar com vocês um pouco agora em relação a não brincar com os dons espirituais. Então, a mordomia dos dons espirituais, pessoal, essa mordomia dos dons é justamente para ser usado na igreja. Alguns dons são ministeriais, você vai conseguir usar fora da igreja e outros não. O que acontece, pessoal, é que muitas pessoas ficam brincando com os dons espirituais. Então, tem pessoas que brincam em falar em línguas, fazem brincadeirinha boba com o Espírito Santo. Pessoal, não brinque com isso. A Bíblia diz que isso é uma coisa séria. Então, eu até coloquei aqui, ó, o próprio comentarista da CPAD está falando, ó, por esse motivo, certas práticas estranhas no movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas em culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear e fazer aviãozinho. Pessoal, então o que acontece? Não que você não possa fazer isso,
mas tenha discernimento e aprenda a separar os locais. O aviãozinho, né, que o pessoal gosta de fazer tudo, faça, mas faça na sua igreja. Porque se você faz fora, você vai escandalizar aquele que não conhece. Nos tempos de hoje, século 21, 2019, isso é visto como loucura. Você pode até não gostar, mas quem é de fora e vê a pessoa lá falando em línguas, rodando, sapateando, não vão falar que, igual Paulo falava, né? Isso é poder de Deus. Vão falar, pô, esse cara tá doido, eu não quero ser um desses. Então, dependendo do ambiente, você tem toda a liberdade, é, claro, guiado pelo Espírito Santo, de fazer isso. Só que fazer por fazer, fazer na meninice, né, igual Paulo coloca bem detalhado em uma das suas cartas, igual o comentarista pôs aqui também, fazer essas coisas na meninice, né, na carne, isso é algo complicado, pessoal. Então, se você tem essas brincadeirinhas, né, de falar em línguas e tá numa festa lá, começa a brincar com essas coisas, toma cuidado, irmão, porque não é uma coisa legal e sem contar que escandaliza quem é de fora. Beleza? Então, esse aqui é só um comentário mesmo. Pode ser que você não goste desse comentário, mas é um comentário bíblico, beleza? Agora a gente vai entrar então no tópico 2, a mordomia da ação social. Isso daqui é bastante interessante, a parte social da igreja. Vamos lá. Então aqui agora a gente vai falar um pouquinho da assistência social no Antigo Testamento. Então o que acontece, pessoal? Lá no Antigo Testamento, a parte social era algo muito lindo. Então as viúvas tinham proteção da lei, elas tinham respaldo bíblico, né, para proteção a elas. As viúvas e os órfãos também. E eu coloquei algumas coisas aqui, pessoal, que eu achei bem interessante que você comente em relação à parte social lá no Antigo Testamento. Primeiro, pessoal, direito à propriedade. Então, lá no Antigo Testamento era muito importante que as pessoas tivessem propriedades. Quando eu falo propriedade aqui, pessoal, não necessariamente propriedade própria, mas sim propriedades onde um lugar onde você dorme, um lugar onde você pode habitar. Tanto é, pessoal, que não é que a Bíblia é a favor do escravo, porque eu já vi muitas pessoas falando isso. Ah, mas Deus é a favor do escravo, porque tinha escravo na época. Pessoal, aqui é questão de propriedade. Pessoas que não tinham casa própria, não tinham condição de ter um lugar próprio, então os senhores na época, né, as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, chamavam essas pessoas para trabalhar em suas casas. Entenderam? Então o que acontece? Os escravos na época não é que eram escravos, eram pessoas que não tinham condição de ter uma casa e Deus ia lá então e permitia que essas pessoas fossem morar com seus senhores. Só que dentro disso, pessoal, existem várias leis para proteger, entre aspas, né, esse escravo que estava morando com seu senhor. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, a propriedade, pessoal, que é algo para morar, isso é algo sagrado. Tanto é que o próprio Deus falou assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, e não desejarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, o que acontece, pessoal? Deus dava condição social para todo mundo, sem que ninguém ficasse de olho um na coisa do outro. Não precisa roubar, não precisa matar, e nem ficar de olho em coisa alguma que pertença ao próximo. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Outro ponto aqui importante para a gente comentar sobre a parte social do Antigo Testamento. Então a lei, pessoal, ela parava, né? Ou ela freava a ganância dos proprietários em relação aos trabalhadores e humildes. Então tem essa lei aqui, ó, não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora na sua terra, em tua cidade. Então, a lei, pessoal, no Antigo Testamento, na parte social, ela também falava que aquele que era dono de propriedades não podia abusar do poder, humilhar e nem oprimir aqueles que tinham menos condições financeiras, né? Os mais pobres, como a própria Bíblia diz aqui, ó. E também, pessoal, os profetas eram muito severos em relação a injustiças sociais ou exploração. Então aqui tem uma carta de Amós, depois vocês deem uma lida nesse versículo. Ó, e aqui mesmo, pessoal, fala assim, ó, por que que vocês oprimem o fraco, né? Então Amós está falando que não é para oprimir, é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, né? Por que que vocês fazem essa maldade? E ele fala aqui ainda, ó, pois eu conheço os vossos inúmeros delitos. Ele chama esse ato de injustiça e humilhação com os menos favorecidos de quê? Delitos.
delitos de enormes pecados. Então, beleza, pessoal? Então, isso aqui foi um pouquinho, então, da parte da mordomia social da igreja e assistência social no Antigo Testamento. Vamos avançar agora, pessoal. Tópico 2 aqui, ó. A gente está caminhando para o final da aula. Ó, vamos lá, pessoal. Tópico 2.2. Assistência social no Novo Testamento. Isso daqui também é uma coisa que eu só peguei da revista e coloquei aqui para vocês, que eu achei que está bem interessante. Então, lá nos evangelhos também fala sobre a parte social. Então, Jesus ele estava sempre ali, pessoal, multiplicando os pães, dando de alimento aos pobres. A Bíblia diz que Jesus foi lá no casamento, em João capítulo 1, e ele multiplicou o vinho ali para a galera. Então, o que acontece? No Novo Testamento também tinha essa parte social bem regrada. Todo mundo que andava com Jesus ali, ninguém passava fome, pessoal. Eu não estou falando de nenhum tipo de sistema como socialismo, capitalismo, enfim. A questão é, lá no Antigo Testamento e no Novo, a ordem sempre foi em ajudar o próximo, beleza? Aí lá em Atos dos Apóstolos também acontece isso. Então as pessoas que ajudavam ali, os diáconos que ajudavam as pessoas ali, eles eram considerados o quê? Importante negócio. Depois nas epístolas também de Paulo, e Paulo ele vai até um pouquinho mais longe, pessoal. Ele fala assim, ó, ele dá ênfase ao ministério do socorro aos pobres e carentes. Então o apóstolo Paulo ele ensinava exatamente sobre isso, que o maior dom que tem é o quê? É socorrer os pobres e carentes. Beleza, pessoal? Aí vem o apóstolo também Tiago, que fala um pouco sobre isso, que a verdadeira religião é o quê, pessoal? É visitar os órfãos e viúvas e guardar-te da corrupção, pois a fé sem obra é uma fé morta em si mesmo. Então isso também é um ensinamento de Paulo, aliás, um ensinamento de Tiago. Então a fé sem obra é morta. Então tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sempre estão enfatizando a importância de ajudar o próximo. Vamos avançar, pessoal, correndo aqui. Pessoal, já nesse tópico aqui, ó, tópico 3, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Isso daqui é muito importante, pessoal. O versículo base para esse tópico, eu destaquei esse daqui, ó, Mateus 5,16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam, olha aqui, pessoal, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que estás nos céus. Então, o que acontece, pessoal? Aqui está falando assim, agir para a glória de Deus e alívio do próximo. Então, quando você faz as boas obras, na verdade, você está, além de glorificar a Deus, você faz então o alívio ao próximo. Aí eu coloquei duas dicas bíblicas aqui em relação a ajudar o próximo. Primeiro, a gente ajuda o próximo suprindo as necessidades, foi o que a gente já conversou. E segundo, pessoal, defendendo quem está precisando ou defendendo quem está oprimido. O próprio Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimido, ou cansado, ou fadigado. Então, essa aqui também é uma dica bíblica para a gente seguir. Vamos lá, pessoal, próximo tópico, para a gente finalizar essa aula. Pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho agora, nesse tópico 3, sobre a mordomia dos crentes na igreja. Como que a gente deve se comportar na igreja. Vamos lá, pessoal. Então, nesse primeiro tópico aqui, pessoal, em primeiro lugar, é preciso congregar. Nesse primeiro tópico, então, pessoal, está falando sobre os desigrejados. E o que acontece, pessoal? Hoje em dia virou uma moda. Eu conheço muitos amigos que são desigrejados. Talvez você pode estar até vendo esse vídeo meu. E vamos lá, pessoal. Moisés, eu observei, eu quero que vocês comentem aqui embaixo também. Eu observei algo em comum entre os desigrejados. Isso eu estou falando de pessoas que eu conheço que são desigrejadas e pessoas que já vieram falar comigo que também são desigrejadas. Então eu notei, pessoal, um certo padrão de comportamento. E todas as pessoas que conversaram comigo e são desigrejadas, eu notei algumas características. E essas características eu coloquei aqui e vamos conversar um pouquinho sobre elas. Depois eu vou pedir para você comentar aqui, pessoal. Comente aqui embaixo. Essas características batem com você também? Você já viu pessoas assim ou não? Vamos lá, pessoal. Comente aqui embaixo. Primeiro, pessoal, a primeira característica aqui do desigrejado. Ele tem dificuldade em obedecer. Então, geralmente, essas pessoas que são desigrejadas, né, que falam que não vão para a igreja porque a igreja é elas mesmo, né?
são pessoas que têm dificuldade em obedecer. Então, o que acontece? Elas não querem se submeter a uma liderança espiritual. Então, a primeira característica que eu notei nas pessoas que são desigrejadas, que vieram falar comigo, e amigos que eu tenho, são o quê? Dificuldade em obedecer. Então, essas pessoas não querem obedecer. Então, elas não querem ter um líder espiritual para falar para ela o que fazer ou não fazer, porque elas literalmente não gostam de submeter a lideranças. Segunda característica que eu notei, pessoal, egocentrismo enorme. Então, a maioria dessas pessoas hoje que são desigrejadas, elas são incapazes de ouvir os outros. Elas sempre estão certas, elas sempre têm alguma resposta para dar. E a maioria, pessoal, elas não querem mesmo ouvir. E para ela, o que elas falarem para elas mesmas já é mais do que o suficiente. Então, o ego, pessoal, é um dos motivos que leva as pessoas a ser um desigrejado. Segundo, são pessoas avarentas. O que são essas pessoas avarentas, pessoal? São pessoas que não gostam de ofertar ou dizimar. Pessoal, não estou falando que tem que dar dízimo, não tem que dar dízimo, não é o foco desse estudo. No próximo estudo a gente fala sobre dízimo e oferta. Só que pessoas avarentas, pessoal, falam assim: ah, eu vou dar dinheiro, mas eu vou dar dinheiro para o pastor. Ah, eu vou dar dinheiro, mas eu estou enriquecendo a igreja. Então as pessoas elas deixam o coração fechado para não ir para a igreja. Então, uma forma delas se distanciarem da casa de Deus, uma das desculpas que elas usam é: eu não vou ir porque senão vou ter que dar dinheiro para o pastor, vou ter que dar dinheiro para a igreja. E isso faz com que elas fiquem desigrejadas. Então, são pessoas avarentas, que o coração delas, pessoal, não está em ajudar o próximo, em ajudar a igreja, em ajudar o ministério a crescer. O coração delas está nelas mesmas. O próprio coração já tá prendendo ela a não abrir mão para as coisas de Deus. Então são pessoas avarentas. Quarta característica, pessoal, elas se acham donos da verdade. A maioria dos desigrejados que eu conheço, elas literalmente se acham os donos da verdade. Então, para elas, o pastor não sabe pregar, a palavra que é levada é uma palavra ruim, o culto para ela não é um culto bom, porque se fosse bom só se ela pregasse. Então eu não vou para a igreja porque eu não quero ouvir o pastor lá, porque o pastor não prega bem. Então são pessoas que elas são os donos da verdade e elas se acham melhores do que os outros. Essas são algumas características que eu notei dos desigrejados. Claro que tem pessoas que congregam nas igrejas e também pertencem a esse grupo, infelizmente. Tem pessoas que estão dentro da igreja que têm dificuldade de obedecer, tem pessoas que estão dentro da igreja que são incapazes de ouvir outras pessoas. Também tem pessoas dentro da igreja que são avarentas, não gostam de dar dízimo, não gostam de ofertar, não gostam de dar uma pequena contribuição para a casa de Deus, se sentem pressionadas a não fazer isso e também se acham os donos da verdade. Pessoal, comente aqui embaixo. Na igreja de vocês, eu acredito que não tem, mas na igreja de vocês existem algumas pessoas que atendem essas características? Responde aí, pessoal, porque eu acho que não vai ter não, mas se tiver, comenta aqui, pessoal. Segundo, recomendações bíblicas em relação a congregar, pessoal. Primeiro, não seja um desigrejado. Isso aqui são algumas recomendações para você agora. Primeiro, não sejam desigrejados. Então, lá em Hebreus 10, 25, a própria Bíblia diz para ser uma pessoa que congrega. Eu recomendo que você leia esse texto aqui. Não sejam como esses que param de congregar, que deixem de congregar. Leiam esse versículo, pessoal. Então, primeira recomendação, não sejam desigrejados. Segunda aqui, pessoal, isso é muito legal. Lá em Tiago 5,14, fala que se você estiver doente, se você estiver enfermo, chame um obreiro para orar para você. Então, o que acontece, pessoal? Se você é um desigrejado, como você vai chamar um obreiro para orar para você? Na sua casa não tem um obreiro. Então, não faz muito sentido essa questão de ser desigrejado. Então, a Bíblia diz que tem que ter um obreiro e o obreiro fica na casa de Deus. Então, se na casa de Deus tem um obreiro, quer dizer que não é em casa. Beleza, pessoal? E segundo aqui, né? Aliás, terceiro, Romanos 12, 5. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E esse corpo tem o quê, pessoal? Tem perna, tem mão. É um corpo com vários membros. Então não existe essa questão de ser desigrejado. Se você é um desigrejado, você é um pedaço de um corpo que está fora do corpo. Você é um membro que está fora do corpo. E a recomendação bíblica não é essa. Leia Romanos capítulo 12. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, ó, vamos acelerar um pouco.
Nesse tópico aqui vai falar sobre os líderes cristãos como mordomo. Então o que acontece, pessoal? Você precisa identificar o tipo de líder que você é. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Existem líderes políticos, líderes de guerra, líderes administrativos, líderes espirituais e líderes da família. Então o que acontece, pessoal? Só um resumo aqui mesmo do que eu estou pensando e é legal você compartilhar em sala de aula. Você precisa identificar qual tipo de liderança que você quer exercer, qual é o tipo de liderança que melhor se encaixa ao teu perfil. Então tem líder que é mais motivado, mais para cima, consegue pôr os jovens ou as irmãs a fazerem as coisas, né? Consegue motivar elas a fazerem as coisas. E tem tipo de líder, pessoal, que é mais administrativo. Ele não tem essa habilidade toda de motivar o jovem, de motivar a igreja, só que eles são bons administrativos, são bons administradores. Então, isso é muito importante que você identifique. Não é que um líder é melhor e o outro é pior, mas você precisa identificar o que melhor você faz. Então, um exemplo, vamos imaginar que uma igreja tenha dois líderes de jovens. Um líder de jovens é um cara um pouquinho mais motivado, consegue motivar os jovens a cooperarem. E o outro líder é um pouquinho mais administrativo. Não é que um é melhor que o outro, ambos se complementam. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Então, às vezes, tem o pastor e o pastor. Um pastor tem o perfil de líder um pouco mais ativo, mais avivado, e o outro tem mais palavra. Não é que um é melhor que o outro, mas ambos se complementam. Então, você precisa identificar que tipo de líder você é. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para ilustrar o que eu estou falando. Beleza? Pessoal, só para a gente finalizar essa aula, pessoal. Tópico 3, a mordomia dos membros e congregados. Então, eu já falei que os líderes têm que trabalhar na casa de Deus, eu já falei que os líderes têm que incentivar os seus liderados, discipular, evangelizar, enfim. Só que tudo isso, pessoal, também ele abrange os membros. Então, é muito engano dos membros acharem que eles, como membros, não precisam fazer nada. Na sua aula, você precisa deixar isso muito claro, que os membros também trabalham, não é só os líderes. Pessoal, então isso aqui foi uma pequena aula, então, né, essa pré-aula. E para finalizar esse vídeo, pessoal, finalizando esse vídeo, se você ainda não adquiriu, pessoal, você ainda não adquiriu a nossa apostila, são 150 páginas de puro conteúdo. Então, se você ainda não adquiriu o nosso guia, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E se você quiser esse material, me chama no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui também no WhatsApp, aqui embaixo na descrição. E entra lá, me chama no WhatsApp, eu te mando esse material. E se você não adquiriu o e-book ainda, também vou deixar o link aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham entendido o que eu quis dizer em determinados tópicos. Deixe o seu comentário aqui, pessoal. É muito importante que você comente. E o principal, é muito importante que você se inscreva. Se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto aí para a próxima aula. Beleza? Fica na paz, irmãos. Tchau, tchau. Até mais.